Fala galera, fala nossa rubro-negra, beleza? Pessoal, estamos de volta aqui para mais um videozinho no canal aqui, agora repercutindo o ESPN FC, programa que eu gosto muito, na minha opinião, o segundo melhor programa esportivo que nós temos na grade. Primeiro, que eu mais gosto é linha de passe, depois é o ESPN FC com a Dani, com o Pascoal, com o Zinho, hoje com o Silas, um programa sempre bem legal, muito bom. Quem puder assistir, sempre é bom. Começa por volta aí de 6 da tarde, 6h30, mas é um bom programa da ESPN. E como sempre, né, pessoal, ainda repercutindo o jogo do Flamengo contra o Botafogo, a surra que nós tomamos ontem, e realmente fica difícil, hein? Vamos lá, galera. Culpa do Tite, elenco, diretoria foi mal, cada um com a sua versão. Podemos dar motivos para todo mundo, alguns estão certos, outros nem tanto, porém, o assunto aqui vai ser a derrota e vão discutir sempre o quê, né? O elenco do Flamengo, porque o Pascoal sempre analisa que é o melhor elenco da América do Sul. Eu já disse que eu não acho isso, é um bom elenco, mas o melhor elenco da América do Sul eu acho um exagero, ainda mais quando ele diz que é muito melhor que os outros, tá? Pessoal, somos o canal Acima de Tudo Rubro Negro, um canal feito aqui, ó, para trazer notícia, opinião e react do nosso querido Flamengo, tá? Como sempre, créditos do vídeo, Grupo Disney, canal ESPN e, claro, né, o link vai estar aqui na descrição do vídeo. Galera, vamos pro corte que tá bem legal. Sobrancelha, ó, franziu a testa. Melhor elenco. Essa história de que o Flamengo é o melhor elenco da América do Sul, da América Latina, é se tiver todo mundo. Tem jogador que já não volta mais este ano, um Flamengo pouco agressivo na janela de transferência e que agora fica prejudicado. Eles não fazem mais parte do elenco? Eles fazem parte do elenco, mas eles não jogam, né? Parte do elenco? Eles jogam? Não estão nominados mais? Ué, o Botafogo, o Jefinho tá jogando no Botafogo? Não. O centroavante tá voltando agora. Júnior Santos. O Eduardo também tá fora. O Eduardo tá fora, o Júnior Santos tá fora. Esses caras não contam? Contam. Esses caras são titulares? O Tiquinho Soares... A diferença é que houve reposição no Botafogo e no Flamengo, não. Claro. Hoje eu não sei se o Eduardo volta a ser titular no meio-campo, porque o Botafogo tá jogando, hoje... Hein? Não, e o argentino também perdeu um pênalti e tal. Almada. Então, assim, bom jogador. É muito diferente. Pena que é só até o fim do ano. E outra coisa que eu relaciono, fiz questão de relacionar aqui, porque desde antes chamou a atenção, é o banco de reservas. As opções que tinha o Tite e as opções que tinha o Botafogo para mudar. Faça o favor, presidente, leia para nós. Botafogo com muito mais opções. Olha só, Tietê, Tiquinho, Matheus Martins, que entrou e fez 2 gols, Alan, Carlos Alberto, que esse dia entrou e fez gol no Palmeiras, o Romero, Danilo Barbosa, e do outro lado, vários meninos, Vitor Hugo, Everton, o Varela, que acabou entrando, Léo Pereira, Lohan, Matheus Gonçalves, assim, mais ou menos. Muita meninada. Que se entra num time que 10 feras estão lá, voando, De La Cruz, Arrascaeta, Pedro, aí o menino entra, Lohan, como já entrou, e voa, Matheus Gonçalves. Agora, botar 2, 3 de uma vez num time que não tem o Gerson, que já tinha saído, o segundo tempo, né? O que decidiu o jogo foi o segundo tempo. Primeiro tempo 1-1 ali e tal. Apesar do Botafogo melhor. Ali mas mesmo assim... miou o jogo. 4 minutos? Miou. Não, mas mesmo porque foi assim... um baita impacto no time do Flamengo. Não sei se vocês repararam isso. Sim. Teve um impacto muito grande no time. Na torcida também. Quando ele levanta o dedinho assim, ele tá lá no canto lá, que ele levanta o dedinho e fala pra trocar, aí um abraço pro Gaeteiro. Porque o jogo começou 1-0, né? Não sei se vocês repararam, o jogo já começou 1-0. Um gol igual que foi feito contra o Palmeiras, né? Esse gol é muito parecido. É diferente quem cruza, rolou a bola, mas a rolou jogada melão, é a mesma. 1-0 pro Botafogo. E o quarto gol também. Você vê que é trabalhada a jogada. Apesar do Botafogo ainda ter sido, a gente tá vendo aí, melhor um pouco no primeiro tempo, mas terminou 1-1, ó. Essa bola maravilhosa do Léo Ortiz e tal. Não sei como é que foi o goleiro, se ele achou... Ele levanta a mão ali, não sei se é pedindo um impedimento ou já se desculpando. Ele ficou meio indeciso na saída. Mérito total do Bruno, que podia também, se ele sai demais, driblar e fazer. O Bruno Henrique é muito bom nessa bola. Ele foi até cobrado aí... do Chororô, né? Sim, até aí estava tudo igual. Mas no segundo tempo, quando aí você pega um Flamengo sem 4 titulares mesmo assim, fortes, que o Gerson tinha que ter saído. Não foi uma opção do Tite tirar o Gerson. Devia ter escrito, ó, vai jogar lá no morro da Bolívia, vai jogar só 45 minutos. O Gerson estava bem, não tirou.
só porque ele queria. Ele fala sobre isso, ele não pode perder o Gerson. Não, Se então, estourar o Gerson, lascou. Então, aí ele não tinha, no segundo tempo, Gerson, Arrascaeta, De La Cruz e Pedro. Esquece o Cebolinha, porque tinha o Bruno voando ali. Mas esses 4, você imagina, de 11 do time bom do Flamengo, 4 feras fora. E o Botafogo, muito melhor fisicamente, que é outro aspecto que pesa. O Tite chega a falar que o time foi esfacelando fisicamente. Ele usa uma frase lá no segundo tempo, o time dele. Agora eu pergunto, preparador físico é maravilhoso? Puxa, Eu acho que é desmanchando que ele usa. Ele fala, o time foi desmanchando fisicamente, ele usa um termo lá na entrevista. Ué, mas por quê? Se o Botafogo jogou mais na temporada do que o Flamengo. Bom ponto. Se tem essa história de calendário, o Botafogo jogou pré-Libertadores, tem mais jogos do que o Flamengo. 5 jogos a mais que o Flamengo então, tem o Botafogo na temporada. Então, assim, mas tinha um dia de descanso, porque um jogou na quarta, o outro jogou na terça, não sei o quê. Olha o pênalti. Aí, ó. O Rossi foi bem nesse pênalti, foi bem em algumas defesas, mas tem uns gols ali do Rossi que eu acho que dá pra mas pegar. se não fosse o Rossi aí, tinha sido mais, hein? Tem muito ponto a ponto pra gente ir, né? Mas você tocou num ponto que eu gostei muito, Mauro, porque eu acho que a questão física desse Flamengo, ela está pesando. É porque o Botafogo jogou um dia antes, o Flamengo um dia depois? Não, Silas, não é. Não pode ser só isso, não pode ser tão simplista dessa maneira. Porque assim, o Botafogo jogou na altitude, o Botafogo fez 5 jogos a mais na temporada, então você colocar a culpa só no calendário é muito pouco para justificar a falta de desempenho desse Flamengo. E, Dani, se você pegar a faixa de idade do Flamengo, 25 para 26 anos. Tem o Davi Luiz que jogou 37, tem o Arrascaeta que tem 30, tem o Pulgar que não estava, que tem 31, eu acredito. Bruno Henrique que tem 33, que jogou. E depois, depois era uma faixa de idade ali que era tranquila quando a gente fala de cansaço. Porque uma coisa são as lesões por fratura. Outra coisa, bem diferente, são as lesões... Quem é? O Pulgar tem 30. Aí, 30 anos o Pulgar, mas não estava, né? Quer dizer, então... você fala, por que está acontecendo? E não é, você vê, o Marinho faz o gol contra o Rosário Central com 1 minuto e meio e sai também. Lesão muscular na coxa. Então, esse tipo de coisa que você tem que analisar. Aí tem que entrar o departamento médico, o departamento de fisiologia para entender o que está acontecendo, porque é uma coisa que não pode. Antigamente era mandar embora todo mundo, hein? Quando acontecia uma coisa desse tipo e com uma goleada dessa aí. Até para o pessoal se justificar, né? Então mandava embora lá uns 3, 4 e, tirava a culpa de cima, né? E não estavam cansados os que entraram no segundo tempo. Nem todo mundo aí jogou contra o Bolívia, né, gente? O Lohan entrou no final, quase. Mas o Everton, o Léo Pereira, quem mais estava lá jogando? Vamos ver, o Carlinhos, não pode estar cansado, né, Carlinhos? Bruno Henrique, não está cansado, não estava jogando contra o Bolívia, não foi ele. Tá voltando de lesão. Mas não foi ele. Depois, para fazer ali o meio. O Alan... Né? Entrou bem o Léo Ortiz. Entrou bem, só que já não tinha mais. Mas aí o Tite pisou na bola no segundo tempo, quando tira ele de excelente volante que ele estava. Aí você não tem o Gerson e o Tite põe ele para terceiro zagueiro. Perdeu o meio campo. Perdeu o meio campo. O Léo estava muito bem de volante, muito bem. Tipo assim, eu acho que é capaz de eu virar titular essa posição. Ele pegou uma bola na hora que ele entra e vai quase dentro do gol lá. Foi chutar e alguém travou ele ali na hora do chute. Passou o lance ali. O que a gente tem que falar é o seguinte. Quando tem uma supremacia tão grande de um time diante do outro, às vezes a gente se prende só naquele time que perdeu o jogo. Eu vou falar aqui com o máximo respeito, né? Com o máximo dos máximos respeitos. Sim. Ficou de graça. Porque se tivesse perdido de 8, seria uma catástrofe, mas o goleiro defendeu, os jogadores perderam gols, teve lance cara a cara que jogaram para cima. Tiquinho, perdeu o pênalti. O próprio Matheus Martins, perdeu, né? O próprio Matheus Martins perdeu uma que alguém dá um tapa de calcanhar para ele ali, ele vai tirar e joga na mão do... Outra bola do Luiz Henrique, que ele tira com a perna esquerda, a bola vai dar uma triscada na trave e sai. Eu não tô falando... ele já está cansado. O Luiz Henrique saiu do jogo muito cansado. Ele joga para a perna direita, né? Corta de novo para a esquerda e dá um tapa, a bola sai juntinho da trave. Se você contar... Sim, foram muitas chances. O Braz, o dirigente do Flamengo, disse que não pode perder por 4-0 para o Botafogo. Aliás, o Flamengo não pode perder de 4-1 para ninguém. O melhor elenco da América do Sul. Não pode. Não dá para perder para ninguém de 4-1. É vergonha... a vergonha de perder por 2-1... 3-1 é uma. A vergonha de 4-1 é muito maior. É uma baita vergonha. E o presidente do Flamengo disse que a diferença da SAF
para um clube administrado, porque tem recursos para contratar. Mas o Flamengo tem, né? O Flamengo tem recursos, o Flamengo tem 500 milhões a mais que todos os outros. Está trazendo o Michael agora de volta, gente. Mas está demorando. Eu entendo que eles não esperavam perder a pancada foi dura, Mauro. Caras de uma vez, sim. A borrachada é séria. Mas aconteceu. Tá contando aí que o goleiro do Flamengo pegou... 4 não, 5 agora, né? O Vinha e o Cebolinha que não voltam mais esse ano, o Pedro e o Gabriel, e agora tem o Arrascaeta também, que a previsão não é positiva, pelo menos uns 2 meses, é o que se imagina. Eu não fico surpreso com a lesão do Arrascaeta, porque existe uma sequência muito semelhante de contusões do Arrascaeta ao longo das temporadas. Então a gente sabe como Mas é que era outro isso... tipo, né? Ele sempre teve problema no pubis, não é isso? Sempre Agora no muscular pubis, e tudo, né? Tal. Desculpa, deixa eu só fazer uma correção aqui, que eu falei o prazo, eu me confundi, porque antes do programa eu estava lendo sobre o Ferreirinha, o prazo de 2 meses é do Ferreirinha e não do Arrascaeta. O Arrascaeta pode ser que volte num tempo menor, mas ainda assim vai perder o tal do mês decisivo que a gente fala. Mas não vai estar na Libertadores, não vai estar na Copa do Brasil. Deixa eu só fazer um negócio aqui, porque, claro, eu quero enaltecer também o Botafogo, eu vou ouvir o Arthur Jorge, eu acho que assim, é o líder do Campeonato Brasileiro e não é à toa, está vencendo os rivais diretos, está fazendo ganhos, bons jogos, perdidos, é o Fortaleza, mas tem uma questão que é o seguinte, o Tite reclama muito desse desmanche do seu elenco. Quanto que é para dividir com o Tite, quanto que dá para colocar nas alterações que ele faz, quanto que tem a ver com a não contratação de novos jogadores. Fala, Tite, para a gente entender. E quando a gente pega situações específicas, é muito pontual. O conjunto todo nosso, ele não teve, e principalmente quando foi no segundo tempo, ele foi se desmanchando em termos físicos. Ele foi caindo, e a gente olhava e percebia isso. E a intensidade do Botafogo, ela permaneceu, porque ele tem a qualidade, a verticalidade, um time também de uma estrutura física, e com um dia a mais de recuperação. Bom, e aí a gente está vendo, para conjugar as duas coisas e compreender o quanto que é responsabilidade de um departamento de futebol que contratou muito bem no início do ano, mas que não olhou agora enquanto os rivais se reforçam, ou quanto que também é do Tite, Silas, porque as substituições, elas acabam colocando o Flamengo ainda mais para trás. O Flamengo, no primeiro tempo, consegue ali em determinado momento jogar. No segundo tempo, não sei se pelo cansaço, não sei se pelas substituições, o Flamengo fica acuado. Tem o Botafogo do outro lado. A gente vai enaltecer o Botafogo e eu acho que é importante que se faça isso. Mas as substituições também não... fala, é raro, mas acontece muito. O que é raro, mas acontece muito nesse caso? O Palmeiras só botou o time pra trás. Ele só botou o zagueiro, só botou o volante. Por isso que eu tô querendo entender, entendeu? Assim, o que é da não contratação, o que é da opção. Perdeu de 1-0 pro Palmeiras, poderia ter perdido por 2, ter parado nos pênaltis. Para mim, quando o Arrascaeta machuca, já é para entrar o Lohan, não é para entrar o Vitor Hugo. O Vitor Hugo é um jogador que não é um jogador de velocidade, é um jogador que joga um pouco mais para trás. O Lohan tem toda a possibilidade de construir jogadas. E ele opta pelo Vitor Hugo. Eu acho o seguinte, o Botafogo jogou muito, então o mérito dessa vitória totalmente para o Botafogo. E o Flamengo consegue empatar o jogo bem. Bruno Henrique está voltando, mas você vê a qualidade no sintético, dar um tapa daquele embaixo da bola não é fácil. Não é fácil, não é para qualquer um. E aquilo que a gente acabou de falar, quando ele traz o Léo Ortiz para trás, ele perde, porque o Flamengo ele já tem dificuldade na marcação no meio-campo. Com o De La Cruz, com a Arrascaeta, com o Pulgar, quando o Pulgar está jogando, porque tem essa dificuldade. O João Gomes, a gente tem saudade dele até hoje, porque ele marcava, ele jogava, ele pegava, ele fazia, tanto que tá na Inglaterra. Agora, quando ele coloca o Léo Ortiz, ele consegue equilibrar um pouco, não só a saída de bola, que o Léo Ortiz tem uma boa saída de bola, mas também a marcação. Quando o Léo Ortiz vai para trás, aí ele vai meio que tentar igualar ou tentar colocar mais gente na frente, e aí é quando o Flamengo... né? E as alterações do Botafogo, eu acho que, por isso que a gente falou, nome por nome, o Flamengo ainda é o melhor elenco. Agora, o Luiz Henrique está jogando. A gente falou pouco aqui do Igor Jesus. Nossa. O Igor Jesus do Botafogo. Do Botafogo. Porque o Igor Jesus, ele melhorou o jogo do Tiquinho também. Porque agora o Tiquinho, quando entra, às vezes fica o Igor e ele entra, às vezes ele entra no lugar do Igor e entra bem. Melhora o jogo do Matheus Martins e melhora o jogo de quem joga do lado dele. O treinador do Botafogo assim. hoje, ele tem muita opção. Claro. O Eduardo tá fora, ele tem o Almada e o Savarino. Aí lá na esquerda ele tem o Carlos Alberto, ele tem o Matheus Martins, que vem do Fluminense, que também voltou muito bem.
assim, as duas torres lá de trás, tanto o Bastos como o Barbosa, não tem brincadeira ali. Não são aqueles dois zagueiros que você fala, o menino do Corinthians lá, o Paraguai, como é que ele chamava? Gamarra? O Gamarra, que pegava a bola, que saía jogando, um Valber, nada. Mas os dois ali, a bola não passa. O Marçal tá voltando, não lateral esquerdo, mas o Marçal vai voltar pro banco. O Eduardo vai voltar titular? Porque o Cuiabano tá arrebentando. Então o Botafogo hoje... O Tiquinho não é mais titular absoluto. O Tietê, então... quando entra... O banco de um e o banco do outro, gente. Por isso que eu falei, parabéns para para a administração do Igor Jesus, do Botafogo. E do Tiquinho. Lá nós estamos falando do Carlinhos do outro lado. Pois a é. diferença pro Pedro Mas aí a é gente enorme. não pode tirar a razão do Gabigol? Tite, né, Mauro? Quando o Não, Tite sim, fala que tem um sim, desmanche. Mas aí porque E ele errou, de repente, botar Então você põe na conta da Vitor Hugo. diretoria. Não, botar o menino para trás, o Léo Sim, o Léo Ortiz, Ortiz. tudo bem. Mas ele também ele tá sem gente que Pedro, pô. Arrascaeta, Dela Cruz. Isso E aí... o gesto que ele teve que tirar para poupar em segundo tempo. Por Então. isso, o segundo tempo faz muita falta. Agora, por que começa com o Carlinhos? Ah, porque o Gabigol seria o cara? Não sei. Porque o Carlinhos é a terceira opção, mas... Talvez um Bruno Henrique centralizado e um Gabigol caindo para o lado pode fosse ser, a opção dele, pode se ser. tivesse disposição. Porque com todo o carinho com o Carlinhos, a diferença dele pro Pedro é enorme. Técnica, sim. Então, assim, e os outros meninos Mas que teve estão no pra banco fazer o são gol, muito hein? meninos, né? Teve a chance para fazer o gol, chutou a bola para cima. Ah, então, teve. Mas aí outra. E quando a coisa tá... Olha, esquema de jogo não se compara o que o Botafogo tá jogando, as variações. A gente viu um gol repetido aí, igual o gol do... Mas é uma jogada pensada para o cara entrar entre o lateral e o zagueiro. Fez isso contra o Palmeiras e fez isso ontem. Hoje é o Botafogo, na imposição física, na qualidade, no individual, na imposição, no embate, confronto entre um contra um, que a gente vê o Luiz Henrique ganha todos. Entrou esse menino Matheus Martins, a fumaça que ele fez no jogo. Ele fez 2 gols no jogo, gente. E no outro jogo entrou o Carlos Alberto fazendo Também fumaça. fez. Assim, mas por quê? Porque é um elo de uma engrenagem que está dando toda certa. É por isso que eu digo, não adianta no Flamengo, se tiver os 10 craques lá, aí você botar o menino dá certo. Agora você querer Vitor Hugo, Lohan, tudo junto. Matheus, não sei quem, tudo junto, não, aí é outro time. Os caras que entram no Botafogo, eles entram voando. E é um time E a fora coisa de tá dando tudo compasso. certo, O Flamengo, nem quando tem os principais jogadores hoje, ele parece... A gente estava falando disso aqui outro dia. Ele parece um Flamengo compassado. Ele parece um Flamengo com jogadas treinadas o suficiente, com jogadores sabendo o lugar do campo que eles têm que estar. E aí a gente volta na questão. Quanto isso tem a ver com o trabalho do Tite? Porque, assim, o Arrascaeta nos aprendeu a jogar bola. O Dela Cruz não deixou de jogar bola. O Pedro nos aprendeu a fazer gol. Mas aí então, a questão quanto isso tem a ver com o Tite, seguinte. quanto isso tem a ver com os desfalques ou quanto isso tem a ver com a não contratação? Aí você vai discutir o seguinte. Olha os números do primeiro para o segundo tempo para te ouvir, que Mas não. mostram completamente a diferença entre Botafogo e Flamengo de intensidade. Não, Vai falando aí, Pascoal. Não, para mim tempo é o que absurdo. fica é o seguinte, era o jogo para poupar todo mundo? Era o jogo para tirar os caras? Então, São aí, escolhas ruins. olha lá, não Escolhas ruins com É. meninos que estão fazendo isso aí. Olha o número de finalizações. Não, o Flamengo teve 5 finalizações no primeiro tempo. Olha o segundo tempo. No segundo tempo teve 5 finalizações, uma grande chance e uma grande chance. E o Botafogo? Gente, sabe como é que é? 15-8. Foi Deixa eu avassalador falar o uma Botafogo coisinha para no vocês, segundo vocês não me levem a mal, não. Foi um atropelamento e conseguiram só marcar o final da placa, era 4. É isso que se resume. A carreta passou, é uma betoneira. Você já viu betoneira na descida? Sabe o que é betoneira? Aquele caminhão que carrega concreto, pesado. Você já viu uma betoneira na descida? Como é que você vai parar uma betoneira na descida? É uma betoneira na descida e só anotaram a placa era 4. Ficou de graça 4, gente. O cara que gosta do Flamengo, que sou eu gosto do Flamengo. Mas veio, tomou de 4, ficou barato. Como diz um amigo meu, ficou de grátis. O que você falou antes, Pascoal? Você é o quê? O quê? O que você falou do Flamengo, você? Eu gosto do Flamengo. Eu gosto do Flamengo. Não estou falando, eu gosto do Flamengo. Mas tomou de 4, ficou barato. Tem um amigo meu que falou, sabe o que um amigo meu falou pra mim hoje? Falou assim, Pascoal, amigo? eu só vou querer saber, o Digão falou, eu só vou querer saber de Flamengo na sexta-feira. Eu falei, por que na sexta? Que é depois do jogo, que eu não quero nem passar nervoso. Olha que pode ser que na sexta-feira ele esteja mais nervoso ainda, viu, com esse futebol. Olha, Eu só quero discordar de uma coisa que a senhora falou, né? Que o Flamengo contratou e tal, e não contratou ninguém no meio do ano. O Flamengo montou a estrutura do time no início da temporada. O Flamengo esse foi o pensou de discurso forma do diferente. Braz, né? Esse foi o discurso do Braz lá atrás. O Flamengo preparou o time
montado para a temporada toda. Contratou no início do ano. Sim, mas a partir do momento em que você vai perdendo jogadores, você não tem que Mas olhar para a realidade? Não dá para ele contratar da semana passada para essa semana. Não dá para contratar um lateral esquerdo da semana passada para essa semana. Não dá para contratar o Arrascaeta se machucou ontem. O Arrascaeta se machucou ontem. O Cebolinha já está muito tempo machucado. O Vinha já não voltou bem da seleção O Cebolinha uruguaia. voltou da recuperação, se recuperou e se machucou de novo. Não dá para contratar em 2 semanas. É complicado. O Michael está chegando aí. Daqui a pouco vai chegar o Michael. Será, Pascoal? É que o Flamengo confiou tanto no elenco que ele tem, a informação que que eu ele tenho é que vai parou chegar. de negociar com força. Ah, vamos trazer o Claudinho, o jogador já quer, o Zenit não quis, não trouxe. Aí o Marcos Antônio foi parar no São Paulo. Então, assim, não é que o Flamengo achou que não precisava. O Flamengo olhou o mercado, sondou jogadores e decidiu que não precisava fazer esforço. Exatamente. E, inclusive, eu achava que não precisava mesmo, vai gastar um dinheiro para pôr muita gente no banco. Hoje eu vejo que eu estou errado. Eles tinham que trazer mesmo. Paquetá, dá para vir? Quanto que é? Eu tenho para pagar. Ô, Claudinho, dá para vir? Vou. Se vai jogar, não sei. Uma hora eu vou precisar. Questão de necessidade. Aí, agora não dá realmente para sair correndo em cima da hora. Porque o agosto está muito em cima aí. Acho que, independentemente da altitude, se fosse uma decisão, se ele tivesse no lugar do Palmeiras para decidir uma Libertadores com o Botafogo, ele estava numa fria. Acho que com o Bolívar, a coisa é diferente. Mas dá tempo de pensar no que vem lá pela frente Essa depois. é uma outra questão, Mauro. Bem colocada por você. Muito obrigado. O Flamengo é 2-0. É um bom placar. Mas será suficiente? Se você perguntar hoje para o torcedor do Flamengo, vai ter gente que vai falar, por isso que o Digão só quer ver o cabelo do Flamengo na sexta-feira. É o suficiente para botar todo mundo... O Gerson teve que ser tirado. Sim. Né? O Pulgar nem entrou. O Pulgar estava suspenso. Isso, o Pulgar estava suspenso. Tem gente que nem entrou. Vai esperar. A Cruz estava de tênisinho no banco. Não, mas falou para o técnico que, infelizmente, não tinha condições. O Tite até fala na entrevista. Ele me pediu desculpa. Ô, professor, desculpa que eu não podia ajudar hoje. O Tite falou, mas não tá. Mas pode ajudar lá. O Flamengo vai fazer um gol lá, né? Então o Bolívar vai ficar... Mas o Flamengo vai fazer um gol lá? Vai, o Flamengo faz. Também vai. Entendi. O problema é que está tomando muito, hein? Levou gente para arrumar defesa, não sei o quê, contratou especialista. Mas quem é que vai jogar disso? Então, mas Pascoal, mas eu pergunto, Dani, Mauro, tem alguém nesse time do Flamengo que você fale não é apto, não está apto para vestir a camisa do Flamengo? Até os meninos. Essa frase é muito pesada, mas eu acho que existem jogadores que não estão prontos para o nível de competição que o Flamengo está neste mês de agosto. Sim, Dani, mas o Bolívar é tudo esse bicho-papão. Tudo bem, tem altitude, isso aí ajuda muito o time da casa, né? O time que joga na altitude. Mas o Corinthians foi na Bombonera com a molecada, era o Vitor Pereira, e empatou lá e ganhou nos pênaltis e eliminou o Boca lá dentro. Tudo bem, tinha o Cássio, que é um goleiro, mas o Flamengo também tem um grande goleiro, que também é argentino, que conhece desse futebol sul-americano. Então, assim, esses times, é nessa hora que você vê quem pô. Sabe e no começo não estava dando Boca, certo? Né? Sabe quem estava no gol do Boca naquele jogo, né? Então. Era o Rossi. E o Pascoal falou, né? 4-1 ficou barato, o Arthur Jorge também falou, e aí eu estou recebendo mensagem aqui na hashtag ESPNFCBR falando assim, então o Rossi estava lá para fazer nada, o Rossi estava lá e fechou o gol mesmo. A gente separou até alguns números do Rossi, porque entre esse poderia ter sido mais, também tem o que o Rossi conseguiu fazer em campo. Acho até que tem um gol ali que ele falha. Eu acho também. Num dos gols, para mim, o Rossi falha. E o chute do Tiquinho também. O último ele foi surpreendido. Que ele segurou ali. Eu não sei onde poderia ter ido o chute do Tiquinho ali, se ele ia conseguir pegar. O Tiquinho dá uma chutada para cima ali, olha lá. Aí, ó, o presidente gosta dessas coisas. Tem alguns chutes fora, obviamente, né? Claro. Mas 5 defesas... E foram 5 defesas difíceis, além do pênalti, claro. O Almada não bateu da melhor maneira. Não bateu, mas ele podia ter tomado, né? Então, assim, acho que o Tite tem essa coisa de, o goleiro da Copa... A gente achou primeiro que o goleiro das Copas seria o Matheus. Agora a gente entendeu que é o que parece não, que o goleiro da Copa do Brasil é o Matheus e o goleiro da Libertadores é o Rossi. Pra mim, acertado. Tem que estar no gol. O goleiro é uma posição de confiança... Claro. Ele tem um bom desempenho, é seguro, você acabou de lembrar. Tem disputas grandes na carreira. Então, e pegador de pênalti. Por acaso foi o primeiro mas ele veio para cá com fama de pegar pênalti lá contra o Boca. Que, por sinal, foi passando de fase, vocês se lembram ano passado, nos pênaltis.
E o herói era ele. O herói era o Rossi, né? Ah, não, tem o Romero. Ah, é verdade. Era o Romero, é. Mas ele veio com fama de pegar pênalti, não chegou, não começou sendo titular. Já teve umas situações aí de pênalti, não conseguiu. E ontem teve a primeira. Mas já pegou pênaltis importantes, inclusive contra o próprio Corinthians, que eu me referi aqui. Eles discutiram sobre o pênalti no Luiz Henrique? Vocês acharam que foi pênalti? A gente pode olhar. A gente tem a imagem do pênalti e tem o gol anulado também. Depois ele cruza a bola e tem a pancada na sequência. Ó. Não, esse lance é outro. Esse é o do Tiquinho. Esse é do Tiquinho. Mas a gente vai o botar Tiquinho no ficou ar pra aí o cima. lance do pênalti. Esse aí, Olha ó. aí, ó. Ó. Deste ângulo dá pra ficar em dúvida. Aí. Olha, eu até agora não... Olha lá, Olha o pé embaixo, ó. Mas trava a bola com... Não sei, hein? Você acha que ele pega a bola antes, Eu acho que pênalti... Não sei o que o Simon, o Gaciba, nosso pessoal, a Renata, né, de arbitragem, falou sobre esse lance, mas eu não sei, tem minha dúvida. Olha lá. Eu imaginei que seria segue o lance. Ele não impediu o cruzamento. É. Aí, claro, depois que ele vai no carrinho, ele acerta. Mas Aí o Simon tem toda a razão, né? O Simon analisou? Eu não vi a análise dele. Não, porque beijinho de vó vira... depois que chama lá, você vê que... olha a posição do... Super olha slow, o que o árbitro slow e faz. super slow. Olha, ele cruzou Com bonito. essa paradinha aí, como é que é, mas, Pascoal? Beijinho de vó? Ah, vira crime, porque é um negócio impressionante, né? Mas tudo bem. Cruzou a bola, pô. Ele cruza a bola, não impede a Na continuidade da verdade, quem jogada marcou e isso pega aí foi o primeiro na assistente, bola. né? Se você vê o árbitro apontando que foi para Tiro de fora, né? Sim. Para cima. Não é o árbitro. Que não, infelizmente não aparece nessa imagem, mas é ele que marca. Não foi pênalti, não. Porque olha o árbitro ali, ó. O árbitro já sinalizou o que ele pensou da vida, ó. Vida que segue. E outra. E aí não pediu nem para ele no VAR, né? Ele não foi olhar. O Lucas toca a bola também. Não, tem a bola... O Ayrton você Lucas acha que toca bate a no- bola no e peito do depois, Ayrton Lucas? pega o pé do Luiz Henrique, mas, cara, ele a toca. bola, não sei, Silas. Olha lá, ó. Eu acho que ele... Bate nele. A bola bate nele, né? Porque ele consegue cruzar sem problema, ó. Ele consegue o que ele acerta a queria, que é o primeira bola, cruzamento. que era Depois o tem a cruzamento. entrada, porque é a sequência do lance, né? E aí o árbitro não deu nem falta. Não é Não. que ele ficou na dúvida se foi dentro ou fora. Mas o Luiz árbitro Henrique mandou reclama embora. pênalti da jogada? O Luiz Henrique nem reclama pênalti. Cara, o VAR analisa e fala pro árbitro pênalti. Ele não vai ver o VAR. Ele vai lá e põe no- Ele não é chamado Ele não é para chamado. ver a imagem. O VAR chama ele e ele Porque muda o a assistente fala orientação. falta. Porque, na e o verdade, outro vai lá e marca. ele dá vantagem e depois ele ia aplicar o cartão no Ayrton Lucas por falta. Ou seja, ele entendeu que foi um lance faltoso. Só Isso. que o VAR chama e fala, foi dentro da área, não Aí foi ele- fora. Aí ele já vai direto E aí é cal. revertido em pênalti. Mas, assim, acho que é dúbio. Você sabe por que não virou uma polêmica enorme? Por causa Porque do resultado. não é isso, né, Pascoal? É. Não foi Ele por pegou. isso. Não, e por conta não é do só por isso, não. Por conta do resultado Por conta também. do resultado dos 4, foi um passeio do Botafogo, né? Sim. O Botafogo entrou para jogar e o time do Flamengo foi passear. Então foi um passeio do Botafogo. E aí o goleiro pegou o pênalti. Então isso foi meio que... Mas foi, na minha opinião, se é para bem marcar... Hã? Foi bem marcado. Para mim foi pênalti. Na minha avaliação foi pênalti. E esse gol anulado aí? Aí precisa ver a posição dele, né? O Bandeira dá a posição do jogador que toca a bola para trás, não do que vem de trás, né? Olha lá, ó. Essa Ó, imagem já é tá na frente ou não? Né? Quando a gente tiver VAR no Brasil, a gente é capaz a gente será capaz de... Ah, não, mas tem outra imagem que vai mostrar que tava Não, a tava gente assim. não tem essa outra imagem. Mas ontem a gente Mas viu. a imagem que a gente viu a gente viu no linha? Ou a gente viu na transmissão? Não, na transmissão a mostra ele bem transmissão impedido. tem uma outra imagem que fica bem claro o Bem impedimento. claro o impedimento. Pela nossa imagem, Não, realmente aí é mais sim. difícil ter certeza de qualquer coisa. Exatamente. Mas a imagem da transmissão, ela acaba deixando claro, né, Mauro? Não, deixa claro sim, essa cabeçada é uma pena, mas deixa. E não é coisa de milímetro, não. Essa aí tava com alguns Bastante impedido. Com alguns Bastante centímetros. impedido. porque Antes da gente chegar em Palmeiras e São Paulo, tem só uma declaração do Marcos Braz, aí sim falando sobre o extracampo, né? O Michael parece próximo de retornar ao Flamengo. As janelas estão aí abertas ainda. Nós temos uma contratação que está muito adiantada, que todos sabem que é do Michael. Não está certa porque não está assinada. Eu só conto quando assino. Mas está muito adiantado. A gente vai continuar indo no mercado. Não só como a gente já estava antes, mas analisando agora essas lesões mais
mais importantes, né? Quando a gente tem um jogador que tem uma lesão em que você, daqui a 15 dias, 20 dias, um mês, você volta com o jogador, é uma coisa. Outra coisa é uma lesão como a do Vinha, como a do Cebolinha, que a gente sequer conta com ele para a temporada. Bom, tá aí. Michael, bom jogador, já vestiu a camisa do Flamengo, tá trabalhando com o Jorge Jesus no Al Hilal. Gosto muito do futebol que ele apresenta. Acho que o Flamengo precisa de um jogador para essa posição, tendo em vista que o Cebolinha tá machucado e que o Bruno Henrique oferece um outro tipo de jogo. Esse aí, pessoal, esse foi o corte do ESPN FC agora de tarde. Muito boa colocação da Dani. O Michael é hoje um jogador que vai fazer muito, vai agregar muito ao Flamengo. E falando rapidamente desses últimos 2 lances aí, né? Eu sou um cara que sou contra o VAR, todo mundo sabe disso. Ainda vou gravar um videozinho aqui falando sobre isso especificamente. Porém, eu acho que dessa vez acertou. Eu achei pênalti mesmo, tá? É um pouco inusitado, né? Como o Silas falou, ele cruzou a bola, o lance seguiu, mas eu achei realmente pênalti. E o lance lá do Rossi estava impedido, mas eu acho que tinham que dar o gol só para punir o Rossi, que, meu Deus do céu, o que ele foi tentar fazer? Meu Deus do céu. Jogou bem entre aspas. Agarrou um pênalti, defendeu, mas tomou um golzinho ali bem duvidoso e tentou entregar a paçoca várias vezes. É isso aí, pessoal. Ficamos por aqui por esse vídeo. Quem gostou, dá aquela curtida, se inscreva no canal, marque o sininho e, se puder, claro, compartilhe com os amigos. Somos o canal, acima de tudo, Rubro Negro, dedicado, claro, à nação rubro-negra e a todo flamenguista. Muito obrigado a todos. Até a próxima. Fui!